Fala galera, tio Fredinho tá aqui na área. Estamos juntos para mais uma videoaula do nosso canal Amor Temática. E hoje a gente vai tratar de um assunto super top, um assunto que cai muito em qualquer concurso, quer seja de nível fundamental, quer seja de nível médio. Mas hoje todas as suas dúvidas sobre esse assunto elas vão ser sanadas, porque hoje a aula é para descomplicar a sua vida. Tá tranquilo? E hoje nós vamos falar do tema potenciação. Então nós vamos trabalhar a potência, as potências, as propriedades das potências. Então, se esse assunto ele já te interessa, se você já acha que esse assunto é útil para você, que vai te ajudar em muitas provas, muitos concursos, muitos vestibulares, já dá um like no vídeo aí, já se inscreve no canal para dar aquela força para o tio Fredinho, tá sempre trazendo muito conteúdo bom aqui para você de matemática, beleza? Então, nossa aula vai ser bem objetiva, bem rápida, sem muita delonga. Não esquece também de já compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder, para que o canal Amor Temática possa crescer a cada dia e alcançar mais e mais pessoas para descomplicar a matemática na vida da galera. Tranquilo? Então, direto ao ponto, nós vamos começar falando sobre potenciação. E para a gente iniciar, a primeira coisa que vamos ver é a potência de expoente natural. Ou seja, quando eu tenho na minha potência, no meu expoente, um número natural. Então, quando eu tenho um número real A, que eu chamei de A, ok? E um número natural N, então eu tenho um número que é real A, o meu A é real e o meu N é natural. E esse N ele é maior ou igual a 2. Então chama-se potência de base A e expoente N, o número A elevado a N, que é o produto de N fatores iguais a A. Caraca, tio, o bagulho tá louco, não entendi nada. Fica tranquilo que vai ficar fácil agora. Então se liga aqui com o tio. Lembre-se de que A é um número real e N é um número natural. Ok? Então A elevado a N, olha lá o que vai acontecer. Ó, eu tenho N fatores vezes a letra A, que é o meu número real. Então, A elevado a N é A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. Tá certo? Pega aqui o bizu, ó. A elevado a 2, A ao quadrado. Então, é A vezes A. É o A multiplicado duas vezes. Tranquilo? A elevado a 3 é o A multiplicado 3 vezes. A vezes A, vezes A. E o A elevado a 4? A vezes A, vezes A, vezes A. Tranquilo? Então, o meu número N, ele vai te dizer quantas vezes essa multiplicação desse número A, ela vai se dar. Tranquilo? E aí a gente tem alguns casos especiais disso daí. Então, quando eu tenho um N igual a 1, por exemplo, então A elevado a 1 é igual a A. Então, qualquer número real elevado a 1 vai ser igual a esse próprio número. Ok? 5 elevado a 1, 5. Menos 2 elevado a 1, menos 2. Beleza? E o outro caso é quando N é igual a 0. Ou melhor, quando N é igual a 0, porque o meu A elevado a 0 vai dar sempre 1. Então, todo número real elevado a 0 vai me dar 1. Ok? Aí você tira o 0 dessa parada aí, porque 0 elevado a 0 para a gente não tem significado ainda. Então, quanto que é 0 é igual a 0? Não existe, irmão. 0 elevado a 0. Beleza? Então, se o seu expoente for 1, o resultado vai ser igual à base. Ou seja, vai ser o próprio número. Se o expoente for 0, o meu resultado, a minha potência, vai ser sempre igual a 1. Ok? Então vamos seguir. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Vem contigo aqui. Vamos lá. Ó, 3 elevado a 4. Lembra? Então, o 4, ele me diz quantas vezes eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo. Então, se é 3 elevado a 4, então vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Então, resultado 81. 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Vai me dar o quê? 1000. C, menos 8 elevado a 1. Lembra do que eu falei no caso especial? Quando o meu N é igual a 1,
o meu resultado vai ser o quê? O meu próprio m. Então, menos 8 elevado a 1 vai ser igual ao próprio menos 8, beleza? 0 elevado a 5. Então, olha o expoente aí, 5. Então, 5 vezes eu vou multiplicar o 0 por ele mesmo. Então, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que no nosso caso vai dar 0. Tranquilo? Vamos lá, próximo exemplo. 3 quintos elevado a 2. Então, eu vou repetir o 3 quintos duas vezes. Então, vai ser o quê? 3 quintos vezes 3 quintos. Foi? Então, aí, lembrando lá das operações com frações, quando eu multiplico duas frações, né? Multiplico o numerador vezes numerador, 3 vezes 3, que dá 9, e o denominador vezes denominador, 5 vezes 5, que dá 25. Tranquilo? Então, 1 elevado a 6 é o nosso sexto exemplo. Então, eu vou repetir o 1 6 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que no nosso caso vai dar 1. Ok? Olha mais um caso especial aí, ó. 17 elevado a 0. Então, qualquer número real elevado a 0 para nós vai dar sempre o quê? 1. Tudo bem? Lembra do nosso caso especial aqui? Então, beleza. Vamos seguir. 1,2 elevado a 3. Então, lembrando que o 3 é o meu expoente, serão quantas vezes eu vou multiplicar o meu 1,2. Então, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Fazendo essa conta aí, a gente vai achar 1,728. Tudo bem, galera? Tá gostando da aula até aí? Então já deixa o comentário aí, o que você está achando da aula, para que a gente possa continuar seguindo junto aí, aprendendo, aprendendo e aprendendo. Vamos lá, só ligar a caneta aqui e vamos seguindo. Propriedades, tá? Então, as potências, a gente vai ver algumas propriedades que elas vão ajudar muito a gente a simplificar expressões. Então, como que a gente vai gravar? Como que a gente vai fixar? É decorar? Não, galera, não é decorar. Isso aí você vai adquirindo com exercício. À medida que você treinar, à medida que você for fazendo muitos exercícios, à medida que você resolvendo questões, essas propriedades elas vão entrando no sangue. Tá certo? Então, esse é o grande diferencial de quem estuda matemática. Então, a primeira propriedade, ela diz o seguinte: A elevado a um expoente m, tá? Vezes esse mesmo A elevado a um outro expoente, vai ser igual a esse mesmo A elevado à soma dos expoentes. O que a gente quer dizer com isso? Tá? Isso aí chama-se produto de potência de mesma base. Quando você tem um produto de duas potências que elas têm a mesma base, você repete a base. Então, eu repeti o A, e eu fiz o que com os expoentes? Somei os expoentes. Tranquilo? Vamos para a segunda propriedade? Então, vamos lá. A elevado a m dividido por A elevado a n. Então, eu tenho aí uma divisão de potência de mesma base. Então, se na multiplicação de potência de mesma base eu somei os expoentes, na divisão de potência de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então, é só repetir a base, que no nosso caso é a base A, e aí o que vai acontecer? Eu vou subtrair os expoentes. Beleza? Então, a gente tem agora A vezes B elevado a n. Então, é a potência de um produto. Então, quando a gente resolve a potência de um produto, a gente pode usar a propriedade de que a potência de um produto é igual ao produto das potências. Então, eu peguei A vezes B elevado a n, isso eu posso dizer também, tá, que é o A elevado a n vezes o B elevado a n. Então, o que eu fiz? Eu só peguei o primeiro produto, o primeiro fator, que é A, elevei ao expoente, multipliquei pelo segundo fator, que no caso é B, e elevei ao mesmo expoente. Tranquilidade pura? Então, beleza, vamos seguindo. Quarta propriedade, tá? É a potência de uma divisão. Então, quando eu tenho A sobre B elevado a n, então você tem uma fração, tá? Pode-se dizer assim, elevada a n. Então, o que você pode fazer? Você vai elevar o numerador da fração a esse expoente e também o denominador da fração
a esse expoente. Então, A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N dividido por B elevado a N. Tá tranquilo? A elevado a N elevado a N. Isso aqui a gente chama de potência de potência. Então, eu tenho uma potência elevada a um expoente, ou seja, uma potência. Então, o que eu faço? Eu só mantenho a base e eu multiplico os expoentes. Tudo bem? Então, essas 5 propriedades, tá, elas são fundamentais para que a gente possa discorrer sobre o assunto de potência. Tá? Lembrando que essas potências, elas normalmente são usadas para simplificar expressões. Então, a gente tem aquele monte de potência, mas você vê que tem um monte que tem a mesma base, né? Você tem aquelas divisões, aí tem um monte de base igual, você já começa a simplificando aquilo ali, e aí você vai usando essas propriedades, daqui a pouco você chega numa potência bem menor, num resultado bem menor, para você simplificar a sua vida, simplificar os seus cálculos, né? E isso faz o quê? Com que você ganhe tempo. Isso é que é importante, você ganha tempo. Então, para a gente ficar no esquema aqui, vamos resolver essa parada aqui, junto. Então, vamos lá com o tio. Ó, y é igual a ao quadrado, b ao cubo, isso tudo é elevado a 5, sobre a ao quadrado elevado ao cubo, vezes b elevado a 7. Então, se liga aqui, ó. Ó o que a gente vai fazer aqui nesse esquema. Vamos perceber que aqui, ó, a ao quadrado vezes b ao cubo é um produto. Então, eu tenho aqui um produto dentro do parêntese elevado à quinta potência. Então, o que eu posso fazer, galera? Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, eu vou elevar ao quadrado elevado a 5 e b ao cubo elevado a 5. Tá? Qual é a propriedade que eu vou usar? Olha ela aqui, ó. Essa aqui, ó. A vezes b elevado a n. Tá vendo aqui? Então, como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Tá? Como é que eu vou destrinchar isso aqui para ficar simples? Então, vai ser a elevado a 2 vezes 5 vezes b ao cubo vezes 5 sobre... Agora aqui, ó, a ao quadrado ao cubo. Então, eu tenho uma potência de potência, que já é essa propriedade aqui, ó. A quinta. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou repetir a base e vou fazer o que com os expoentes? Vou multiplicar os caras. Tá certo? Vezes o b aqui, eu vou só repetir. B elevado a 7. Tranquilo? Então, agora, ficou como aqui? A, 2 vezes 5 é o quê? 10. Vezes b elevado a 3 vezes 5 é 15, sobre a elevado ao quê? 6 vezes b elevado a 7. Ok? Então, eu posso simplificar essa brincadeira aqui ainda mais? Posso. Olha só o que eu vou fazer aqui. Vou mudar a corzinha da caneta aqui para ficar no grau pra gente. Ó, aqui eu não tenho só A. Aqui eu não tenho só B. Então, como é que vai ficar essa brincadeira aí, tio? Ó, A elevado a 10 dividido por A elevado a 6 é o quê? Olha essa propriedade aqui, ó, é a segunda. A sobre M dividido por A sobre N. Certo? É uma divisão de potência de mesma base. Então, o que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Vezes b elevado a 15 sobre b elevado a 7. Vou fazer o mesmo esquema. b elevado a 15 menos 7. Por quê? Porque eu tenho a mesma base, tá? E eu estou dividindo. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, quanto vai ficar essa brincadeira aqui, pessoal? A elevado a 10 menos 6, 4. Vezes b elevado a 15 menos 7, 8. Pronto. Simplificado. Tranquilo? Então, perceba que só aqui
A gente usou 3 propriedades, tá certo? Então nós usamos 3 propriedades aí nessa brincadeira e indiretamente a gente também usou a propriedade aqui A sobre B elevado a N. Mas, em suma, 3 propriedades aí para a gente fixar esse conteúdo, ok? Então, olha só a simplificação da minha expressão. Mas eu preciso ter o conhecimento dessas propriedades. Isso é importante, tá bom? Então vamos seguir, vamos aqui para o próximo ponto. Agora a gente vai falar de potência de expoente negativo, tá? A potência de expoente negativo, a gente vai imaginar o outro número real A, tá? Um número A, diferente de zero, tá? Não nulo, e um número natural N. Então chama-se potência de base A e expoente menos N, porque eu estou tratando de expoente negativo, o número A elevado a menos N, que é o inverso de A. Tá? Você lembra o que é o inverso? É exatamente essa questão do expoente negativo. Então, o inverso de um número é 1 sobre esse número. Então, qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. O inverso de 1000, 1 sobre 1000. Então, quando eu falo de potência de expoente negativo, eu estou falando exatamente de um inverso. Tá? Um exemplo, olha lá, 2 elevado a menos 4. Então, eu vou fazer o seguinte, vai ser o inverso, tá, de 2 elevado a 4. Então, eu peguei o 2 elevado a menos 4, eu simplesmente tiro o sinal de menos. E aí eu coloco o inverso dele, 1 sobre 2 elevado a 4. E aí eu resolvo normalmente, 1 sobre 2 elevado a 4 é igual a 1 sobre 16, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Tá certo? Menos 5 elevado a menos 2. Então, expoente é negativo. O que eu faço? Eu já sei que é 1 sobre... Aí eu vou repetir toda a potência no denominador, só que ao invés do sinal negativo, eu vou deixar o sinal positivo, porque é o inverso. 1 sobre menos 5 elevado a 2. Então, resolvendo aqui o numerador, que é 1, permanece 1, e o denominador, que é menos 5 ao quadrado, lembrando, menos 5 vezes, né? Menos 5, tá? A regrinha de sinais, menos 5 vezes menos 5, tá? 5 vezes 5, 25, e menos com menos é mais. Tá tranquilo? Beleza? Então, essa é a condição do expoente negativo, quando eu tenho uma potência de expoente negativo. Então, vamos seguir aqui agora para a potência de expoente racional. Tá? Então, o que é uma potência de expoente racional? O que você lembra de racional, galera? É só você lembrar de fração. Tá? Fração. Então, quando o meu expoente é uma fração. Então, só para a gente teorizar, dados um número real A, um número natural M e um número natural N, tá, com N maior ou igual a 1, chama-se potência de base A e expoente M sobre N, a raiz enésima aritmética de A elevado a M. Ok, a teoria é complicada de entender? É, mas ela é fundamental. Mas quando a gente vai apresentar para você aqui o exemplo, né, o pronto, o bolo preparado, aí já fica mais simples. Então preste atenção comigo aí. Então eu tenho um número elevado a uma fração. Então, eu vou transformar esse cara, tá? Eu tenho um número real elevado a uma fração. Então, se eu tenho isso, ele vai virar, ele pode virar uma raiz, tá? Uma raiz em que o meu denominador, que é o n, vai virar o índice da raiz, tá? E o meu numerador vai ser o meu expoente do real dentro da raiz. Tá? Então, isso aí a gente vai ver na prática. Então, qual é a definição especial que a gente pode tirar disso? Sabendo que m sobre n é maior do que zero, tá? Então, quando eu tenho uma... Você lembra quando nós estudamos frações, de que nós temos ali o numerador maior do que o denominador, né? Que a gente chama ali de fração imprópria, né? De fração imprópria. Então a gente pode se definir. Então, quando eu tenho uma fração imprópria ali no numerador, ou mesmo que você esqueça o nome,
mas que você sabe que o numerador sobre o denominador é maior do que zero, a gente pode definir que zero elevado a essa fração, a esse m sobre n, vai ser igual a zero, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, rapidinho. Vamos supor que você tenha a elevado a 3 sobre 2. Tá certo? Então, eu sei que m sobre n é maior do que zero, porque 3 sobre 2 é o quê? 1,5. Ok? Então, tranquilo. Então, eu sei que 0 elevado a 3 sobre 2 é igual a zero. Ou melhor, zero não. Isso, zero. Até botei errado aqui. Então, deixa eu apagar aqui para não confundir a sua cabecinha. Vamos lá. 0 elevado a 3 sobre 2 vai dar zero. Beleza? Então, se a minha fração ela corresponde a um número maior do que zero, então eu sei que 0 elevado a ela vai dar zero. Ok? Então, vamos aos exemplos aqui. 8 elevado a 1/3. Tá? Aqui a gente pode, galera, falar sobre a regra do Sol. Tá? Então, imagina que aqui, ó, tá o Sol. Pega comigo aqui o bizu. Está aqui o Sol. Então, 8 elevado a 1/3. Então, perceba o seguinte, o 1 que está aqui de cara para o Sol, tá? O 1 que está aqui no Sol, ele vai vir para a sombra aqui, ó. Ele vai virar o expoente desse cara. 8 elevado a 1 é o próprio 8. E o 3 que está aqui embaixo do traço da fração, ele está no denominador, ele está debaixo ali da cobertura, ele está na sombrinha, aí o cara vem para o Sol. Aqui, ó. Tá tranquilo? Então ele vem para o Sol agora. Vou me acostumar com esse negócio. Beleza? Então a raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Beleza? Aqui um outro exemplo. 1 elevado a 7/5. Então, o 7 que está no Sol, ele vem para dentro da raiz. Ele vira o expoente dentro da raiz. E o 5 que está na sombrinha vem aqui para o Sol. Beleza? Então, 1 elevado a 7/5 é igual a raiz quinta de 1 elevado a 7. Que no caso vai dar 1. Beleza? Raiz quinta de 1 é 1. Esse exemplo aqui, tá? Que é um pouquinho mais complicado, mas vamos dar atenção aqui rapidinho. 100 elevado a menos meio. Olha só, menos meio. Lembra do que a gente viu lá no expoente negativo? O que acontece quando eu tenho um expoente negativo? Então, eu posso fazer dessa forma? Posso. Mas vamos pegar o bizu aqui do expoente racional? Olha só. O meu 100 é o meu A. Aqui, ó, 1 é o M e o 2 é o N. Então, o que aconteceu aqui? O 100, que é o meu A, veio para cá para dentro, certo? O menos 1 aqui, que está no Sol, ele veio aqui para a sombra, certo? E o meu 2, que estava aqui debaixo da fração, na sombra, ele vem aqui, para o Sol. Tranquilo? Então fica a raiz quadrada de 100 elevado a menos 1. Aí como é que fica essa questão do 100 elevado a menos 1? Lembra? Aqui, ó. 100 expoente negativo. Então ele vai ficar como? 1 sobre 100 elevado ao expoente positivo. 1 sobre 100 elevado a 1, que é exatamente o que está aqui, ó. Então fica 1 sobre 100. E aí eu tenho a raiz de uma divisão, certo? Então o que eu faço? Eu também posso aplicar uma propriedade das raízes. Se eu tenho a raiz de uma fração, então vai ser a raiz do numerador, que é 1, então vai ficar raiz de 1 sobre raiz de 100. Então raiz de 1 é 1 e raiz de 100 é 10. Beleza? Então, isso, tá? Essas são as aplicações de uma potência de expoente racional, que também tem as suas propriedades.
tá? Que serão semelhantes às propriedades que a gente viu do expoente natural. Tá? Só que aqui a gente vai ver praticamente a mesma coisa, só que nós vamos ver com frações. Tá? Então vamos lá. Primeira, um número elevado a uma fração vezes esse mesmo número elevado a uma outra fração. Tá? Então o que a gente pode fazer? A gente vai repetir esse número e vai somar as frações. Produto de potência de mesma base. É a mesma coisa, é a mesma propriedade. Só que agora são frações, são expoentes racionais, mas a propriedade é a mesma. Ok? Então, se eu tenho um mesmo número, A, elevado a duas frações, tá? Eu posso repetir esse A, manter esse A e somar essas frações. Tá? Agora, a divisão de potência de mesma base. Eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a base, que no meu caso é o A, e vou subtrair os meus expoentes, que no meu caso aqui é P sobre Q, a primeira fração, e R sobre S, a segunda fração. Tranquilo? Beleza, né? Aqui eu tenho um produto elevado a uma fração. E aí vai ser o quê? Eu vou pegar o primeiro fator e elevar a essa fração, e o segundo fator eu vou multiplicar também por ele elevado a essa mesma fração. Tá bom? Vamos seguindo. Agora eu tenho uma fração elevada a uma fração. Tá? Que é, no caso, a minha divisão. Lembra da minha divisão? A minha divisão, uma fração elevada a um expoente inteiro. O que eu faço? Eu elevo o numerador a esse expoente e elevo também o denominador a esse mesmo expoente. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então se eu tenho elevado a uma fração, então vai ser o meu numerador A elevado a essa fração sobre o meu denominador B elevado também a essa fração. Tá certo? E por fim, é a potência de potência também. Só que agora eu tenho uma base A elevada a uma fração que está elevada a uma fração. Então, o que eu faço quando é potência de potência? Repito a base, mantenho a base que é A e multiplico os meus expoentes. Tá certo? Ok? Potência de potência. Mantenho a base e multiplico os meus expoentes. Tá certo? Vamos resolver essa brincadeira aqui agora? Rapidinho? Então vamos lá. Ó, vem aqui com o tio, preste atenção. 27 elevado a 2/3 menos 16 elevado a 3/4. Preste atenção. Olha o 27 primeiro. Tá? Vou botar um igual aqui. Olha o 27 primeiro. Vê se eu não posso fazer isso aqui. O que é o 27? O 27 eu não posso escrever como 3 ao cubo. Então, imagine que esse 3 ao cubo é o meu 27. Aí ele está elevado a 2/3. Tá bom? Menos. E o 16? Lembra que o 16 é 2/4? Então eu não posso chamar isso aqui de 16 e dizer que ele também está elevado a 3/4? Olha que legal. Agora preste atenção aqui, ó. Eu tenho 3 elevado a 3 elevado a 2/3. Olha uma potência de potência. O que eu faço quando eu tenho uma potência de potência? Eu mantenho a base e multiplico os meus expoentes. E aí o 3 eu posso cortar com 3 aqui, ó. Que beleza. Menos, aí aqui eu também, ó, 2 elevado a 4 é uma potência que está elevada a uma potência que é 3/4. Então vai ser o quê? 4 vezes 3/4. Então, ó, posso cortar e posso cortar. Como é que ficou essa brincadeira aqui? 3 ao quadrado, né? Porque eu cortei o 3 com 3 aqui. Menos o 2. Cortei o 4 com 4. 2 ao cubo. E aí, ficou como isso aqui? 3 ao quadrado é 9. Menos 2 ao cubo, que é 8. Então, essa brincadeira toda aqui dá 1. Olha que lindo. Olha quantas propriedades nós já usamos aqui. Tá certo? Então, só para exemplificar, aqui a gente está trabalhando essas potências com expoentes racionais. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai praticar um pouquinho. Segura a viola aí. Não fica ansioso não, que a ansiedade faz mal. Agora a potência com expoente racional. Galera, olha só, preste atenção aqui. A potência com expoente racional,
Em questão de resultado, de conta, tá? Ela não é muito cobrada, mas o conceito você precisa saber, porque normalmente esse tipo de questão cai muito a parte teórica, que é exatamente o que a gente vai ver aqui, tá? Então você imagina o seguinte, tomemos aqui uma potência, tá, do tipo A elevado a x, tá? Agora uma observação aqui, que esse A, ele pertence aos reais positivos, tá? Esse A aqui é positivo, tá? Lembra que o asterisco exclui o zero. Tá? E esse maisinho aqui quer dizer que são os não negativos, tá? Então, são só os A's, né? Os números A positivos. E o expoente X, que é o número irracional. Você lembra do conjunto dos números irracionais? Então, imagina que o meu a minha base, é um número, tá? Real positivo, e o meu expoente é um x irracional. Aí vamos pegar, por exemplo, aqui o 2 elevado à raiz de 2. A raiz de 2 é um número irracional. Ele não pode ser escrito sob uma forma de fração. É isso? Então vamos comigo aqui. Vamos pensar. Como é que a gente vai raciocinar para calcular isso? Tá? Então vamos pegar aqui o raiz de 2. Aí vamos aproximando o valor, tá, da raiz de 2. Eu sei que a raiz de 2 é 1,414. Agora vamos imaginar que a gente comece lá do 1. Tá? Então imagine que o meu primeiro expoente vai ser 1, depois o meu segundo expoente vai ser 1,4. Tá vendo? Eu já fui para duas casas decimais, para uma, quer dizer, 1,4. Aí depois eu vou elevar a 1,41. Já fui para duas casas decimais. Preste atenção aqui comigo, ó. O 1, aí o 4 aqui, eu fui para uma casa decimal. O 41 eu já fui para duas casas decimais. O 1,414 eu já fui para três casas decimais. Então o que eu estou fazendo? Eu estou me aproximando cada vez mais do valor mais exato de raiz de 2. Isso é com o meu expoente, tá certo? Aí o que vai acontecer? Olha só, ó. 2 elevado a 1. Olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou fazendo com que o meu expoente se aproxime cada vez mais de raiz de 2. Ó. Ó. Tá vendo? É isso que eu estou fazendo. Tá? E aí eu vou conseguir chegar nesses resultados. Agora é importante, tá? Esses resultados aqui, tá? A gente chegou, obviamente, pela calculadora. Tá? Mas o que eu quero que você entenda? Tá? É a forma como você chega no número aproximado. Tá? É como você chega no número aproximado do valor. Então perceba que quanto mais próximo o meu R, o meu expoente, ele está da raiz de 2, tá? Mais próximo o meu resultado vai estar de 2 raiz de 2. Então, é isso. Quanto mais eu ir aproximando o meu expoente do valor que ele realmente tem, já que é um número racional, que tem infinitas casas, então, quanto mais casas eu for colocando nesse expoente, mais próximo eu vou chegando do meu resultado. Tá? Isso é o que você precisa entender. Então, quanto mais você se aproximar do valor daquele número irracional, vamos imaginar π, por exemplo. Tá? Imagina que seja 2 elevado a π. Então, π é 3,14. E aí, como você vai aproximando isso? Você vai 2 elevado a 3, depois você vai 2 elevado a 3,1, depois você vai 2 elevado a 3,14, depois você vai 2 elevado a 3,141, depois você vai 2,1415. Você entendeu? Então você vai aumentando ali o seu número de casas decimais do seu número irracional. Tá certo? Né? Vamos fazer aqui uma observação aqui do π. Ó, π é igual a 3,1415. Então o seu expoente ele começa com 3. Aí depois ele vai para 3,1. Depois ele vai para 3,14.
depois ele vai para 3,141, depois ele vai para 3,1415. E conforme você vai aumentando esse número de casos, mais a sua potência vai se aproximando do resultado. Então, não há um número exato. Por que não há um número exato? Porque o seu expoente é irracional, possui infinitas casas decimais. Então é só uma questão de aproximação, uma questão de teorização. Porque pode cair uma questão para você. Quanto mais você se aproxima do valor da raiz, mais aumenta ou mais diminui, mais se aproxima ou mais se afasta do resultado da potência. Então, são questões que podem cair, tá? De uma forma teórica. Então, isso é preciso que você guarde, e que você sempre passe o olho, que você sempre dê uma lida, que você sempre dê uma estudada para você entender esse processo. Tá? E não esqueça que o A elevado a x é sempre um número real positivo, tá? A elevado a x é positivo. Lembra lá que o A, ele pertence ao conjunto dos reais positivos. Tá tranquilo? Vamos seguir? Então vamos embora. Potência com expoente real. Potência com expoente real. Lembrando que o conjunto dos reais é a somatória do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Tá certo? Então a gente pode até fazer um micro diagrama aqui, ó. Eu tenho aqui o conjunto dos irracionais, tá? Eu tenho aqui o conjunto dos racionais, tem outros aqui, né? Os inteiros, tem aqui também os naturais, e aí eu pego o realzão aqui, ó, raivoso. Tá? Então, só lembrando desse ponto, tá? Que os reais eles estão englobando todos ali os racionais e todos os irracionais, tá? Então, alguns exemplos de potência com expoente real, 7 elevado a π, tá? Lembrando que π é um número irracional, tá certo? O 10 elevado a raiz de 3, que o raiz de 3, né, também é um número irracional, tá? E aí 4 elevado a menos raiz de 5, o meio elevado a menos raiz de 7. Então, a gente está colocando todos os valores aqui reais, né? Expoentes reais, quaisquer expoente real. Agora é importante, tá, você gravar o seguinte: quando o A, ou seja, a sua base, tá, a base, é igual a A ou menor do que A, algumas potências são definidas em R, outras não. Isso você precisa saber. Isso cai muita questão teórica baseada nesses fundamentos. Tá? Por exemplo, 0 elevado a 3. Então, o 0 está definido. Tá? É o A elevado a 0. Elevado a 3, ele está definido. 0 vezes 0 vezes 0, né? 3, dá 0. 3 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 3. 4, 10 vezes, é 0. Tá? Agora, olha o 0 elevado a menos 2. Olha a propriedade. Expoente negativo, o que eu faço? É o inverso do cara. O inverso de 0, ele não está nos reais. Eu não encontro esse cara. Eu não tenho esse resultado. Ele não está definido. Por quê? Porque eu não consigo fazer conta com 0 no meu denominador. Tá certo? Então você tem que ter cuidado com o quê? Com A igual a 0 e com A menor do que 0. Então, se a sua potência A for positiva, show de bola, Brasil. Agora, fica atento se ela for 0, se a sua base for 0, ou se a sua base for negativa. Aí tu fica ligado para tu não ter problema. Tá? Um exemplo aqui, ó, menos 8 elevado a 1/3. Tá? Lembra da propriedade? Ó, eu tenho aqui uma fração no meu expoente, regra do Sol. 1 que está aqui no Sol, ele vem aqui para dentro da sombra. Ele vira o expoente aqui, que é 1. E o meu 3, que está aqui na sombrinha, ele vem aqui para o Sol. Tá? Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 3. Então, eu consigo achar uma raiz de um número negativo se o meu índice for ímpar. Tá? Isso aí é assunto para uma outra aula, mas você precisa ficar ligado nisso aí. Tá? Que dá menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos com menos dá mais, com menos, menos.
Tranquilo? Então eu consigo essa definição aí. O contrário, por exemplo, menos 9 elevado a meio, eu não consigo. Olha a regra do Sol de novo. O 1 que está no Sol, vem para cá para a sombra dentro da raiz. O 2 que está na sombra é o índice aqui, que quando é 2 não tem. A gente chama de raiz quadrada e não bota o índice. Só que raiz de menos 9 eu não encontro nos reais. Eu não encontro o número que é elevado ao quadrado de um número negativo nos reais. Então, perceba, quando você tiver a sua base igual a zero, ou a sua base menor do que zero, fica ligado para você não cair na enrascada. Tá certo? Então, toma cuidado com essa questão dos expoentes reais aí. Tudo bem? Podemos prosseguir? Na paz de Deus, vamos resolver alguns exercícios aqui para fixar, para você nunca mais esquecer essa bagaça. Então vamos lá. Vamos calcular aqui essa brincadeira. Menos 5, tá, elevado a 3. Então olha só, perceba que o menos 5 é a minha base. Está tudo dentro do parênteses. Então vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Ok? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Agora, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Foi? Então tá tranquilo. Letra B, 5 elevado a menos 3. Ó, olha o expoente negativo aqui, ó. Ó. O que eu faço quando o expoente é negativo? Vai ser o inverso, vai ser 1 sobre isso ao expoente positivo. Então vai ser 1 sobre 5 vezes 5 vezes 5. 1 sobre 125. Foi? Letra C. Ó, menos 2 elevado a 5. Muita atenção com esse tipo de questão, hein? Você viu um sinal de menos, já liga o alerta e já bota a sirene para piscar. Tá? Nós vamos resolver isso aqui em 2 etapas. Olha só. Primeiro, eu quero que você entenda que o que está elevado ao 5 é o menos 2. Tá? Depois a gente vai tratar esse menos aqui da frente. Então, preste atenção. Então, vamos imaginar o seguinte. Menos 2 elevado a 5. Tá? Essa é a primeira parte. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Deixa eu desembolar isso aqui para não dar confusão para sua cabecinha. Que aqui eu quero desenrolar, quero te enrolar. Então, vezes menos 2. Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então tá aqui, 32. Aí aqui, ó, menos vezes menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos. 5 vezes. Então, se é o número ímpar, vai dar menos. Então, aqui vai dar menos 32. Certo? Só que, olha só, aqui deu menos 32, porque eu só resolvi essa primeira parte aqui. Tá? Então, agora vai ficar menos 32. Então, menos com menos, mais. Se ligou? Se ligou? Então, apareceu o sinal de menos, cara, toma cuidado. Tá? Se tiver o parêntese, como tem ali no menos 2, então, o que está elevado a 5 é o menos 2. Se não tivesse o parêntese, tá? Olha aqui essa situação aqui, ó. Imagina que fosse isso aqui, ó. Ó. Imagina que fosse isso aqui, ó. Menos 5, menos 2 elevado a 5. Então, não é o menos 2 que está elevado, é o que está negativado, é o 2 elevado a 5. Aí ia ficar menos 32. Então, primeiro você ia fazer o 2 elevado a 5 e depois ia ficar menos o resultado disso. Tá beleza? Então, muito cuidado. Apareceu o sinal de menos, cara. Abre o zóio. Abre o zóio.
Letra D, menos 4,17 elevado a zero. Olha a propriedade aí. Qualquer número real elevado a zero, 1. Beleza? Sem dúvida, sem chororô, sem balela. Vamos para a próxima, só gabaritar. Letra E, 2 elevado a 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 4, sobre 3 vezes 2 elevado a 3 elevado a 2. Olha só, muita atenção nisso aí, tá? Eu quero que você perceba, tá, o seguinte, olha aqui para a tela do tio. Ó, olha só isso aqui. Olha a diferença do 2 elevado a 3 elevado a 2 do numerador para o 2 elevado a 3 elevado a 2 do denominador. Percebeu a diferença? Eu vou até apagar isso aqui para não te confundir. Então, olha só. No numerador eu não tenho parêntese. Então eu tenho aqui uma potência de potência. O que eu faço quando eu tenho uma potência de potência? Fala para mim. Eu multiplico. Só que isso aqui é uma potência de potência? Certamente você ligou, pô, o tio Fred está falando besteira. Exatamente. Isso não é uma potência de potência. Porque a potência de potência tem embaixo no denominador. Aqui eu tenho um 2 elevado a 3 elevado a 2. Então eu tenho aqui aqui ó, uma base elevada a uma potência. Então eu vou fazer isso aqui primeiro. Então vai ser 2 elevado a 3 ao quadrado, que é 9. Vezes 3 elevado a 4, tá? Sobre, aqui eu só vou inverter a ordem, tá? Eu vou botar aqui o 2 aqui primeiro e depois eu boto o 3, tá? Porque é a ordem dos fatores. Então eu vou fazer primeiro aqui o parêntese. Então aqui eu tenho uma potência de potência. Então o que eu faço? Eu mantenho a base e eu multiplico esses caras aqui, irmão. 2 vezes 3, 6. Percebeu? Por quê? Porque eu tenho parêntese. Então o que eu estou levando ao quadrado não é o 3, é o 2 ao cubo. É o 2 elevado a 3 que eu estou levando. Ele está dizendo isso para mim no parêntese. Olha, eu não quero que você eleve o expoente ao quadrado, tá? Que no caso de cima é o 3. Eu quero que você eleve o 2 elevado a 3 ao quadrado. Aí sim, então eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então 3 vezes 2, 6. E aqui eu repito o 3, que não dá para fazer nada. Agora você vai lembrar que, ó, eu tenho aqui 2 elevado a 9 sobre 2 elevado a 6. E eu tenho 3 elevado a 4 sobre 3 aqui, tá? Como eu estou multiplicando, tá, gente? Lembrando que eu só posso fazer isso se eu estiver multiplicando. Se fosse 2 elevado a 9 mais 3 elevado a 4, aí eu não poderia fazer isso que eu estou fazendo, não. Como está tudo multiplicando, está tudo em casa, tá certo? Então aqui vai ser 2, ó, 2 elevado a 9 sobre 2 elevado a 6. Divisão de potência de mesma base. Repito a base que é 2 e subtraio os expoentes. Porra, que beleza! Certo? Vezes 3, a mesma coisa. Divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtraio os expoentes. Beleza? Então ficou 2 elevado a 9 menos 6. Dá quanto? Fala aí pro tio. 3. Vezes 3. 4 menos 1, 3. Beleza pura? Quer que resolva isso aqui? Então vamos resolver. 2 ao cubo é o quê? É 8. Certo? 3 ao cubo é o quê? 27. Então, 8 vezes 27 dá 216, não é isso? Tranquilo? Então, usei as propriedades. Olha o que aconteceu com a minha expressão. Simplificou. Daquela trosolhoba toda, virou 216. Tá certo? Então vamos seguir. Quanto é a oitava parte de 4 elevado a 32? Calma, não se assusta não. Não se assusta não. Se assusta não. Olha só. Oitava parte é o quê? Então 4 elevado a 32 sobre 8. Agora preste atenção na dica. Se liga. Procura sempre ver se a sua base você tem como
transformar ela em número primo. Tá? Olha, 4 elevado a 32. Só que o 4, vê se eu não posso transformar o 4 em 2 ao quadrado. Elevado a 32. 8. Eu posso dizer que 8 é 2 elevado a 3. Olha só que beleza. Não posso fazer isso? Então, isso aqui ficou como? 2 ao quadrado elevado a 32. Olha só, tem parêntese. Por que eu coloquei o parêntese? Por que o tio Fred colocou o parêntese? Porque eu transformei o 4 naquilo ali. É o 4 que está elevado a 32. Tá? Então, 2 elevado a 2 elevado a 32. Tá? Então, eu tenho uma potência de potência. Aí o que eu faço aqui com o expoente? Multiplico. Então, 2 vezes 32. Vou deixar aqui passo a passo para você pegar. E aqui 2 elevado a 3. Foi? Igual 2 vezes 32, 64. Sobre 2 elevado a 3. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. E aí, o que eu faço? Se eu tenho uma divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Pronto. 2 elevado a 64 menos 3, que é 2 elevado a 61. Então, a oitava parte de 4 elevado a 32 é 2 elevado a 61. Chupetinha? No mel? Pô, tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, posta aí no comentário, hein? Posta aí, hein? Posta aí, diz o que você está achando, se está gostando. E vamos seguir em frente, tá certo? Não esquece de compartilhar com a galera, para todo mundo poder aprender essa bagaça e não esquecer mais. Porque aqui é descomplicado mesmo, é simples. Então a gente vê que com os exercícios tudo vai se solidificando. Tá beleza? Vamos seguir? Olha só. 0,5 elevado a 0,5. Tá? Você pode fazer isso de várias formas. Tá? Mas vamos raciocinar contigo aqui. Tá? A forma que eu vou fazer aqui com você. Porque essa é a beleza da matemática. Você pode resolver a mesma questão de várias formas. Olha só como é que eu vou resolver isso aqui. Eu tenho aqui meio elevado a meio. Concorda? Então, meio elevado a meio. Ok? Então, eu tenho um expoente aqui, eu tenho um expoente racional, é uma fração. Certo? Então, quando eu tenho um expoente fracionário, isso vai me virar uma raiz. Tá certo? Então, raiz. Vamos lembrar da regra do sol de novo. Estou batendo nessa tecla para você nunca mais esquecer. Vamos lá. Olha o solzinho aqui, Então, aqui eu já vou botar um meio aqui dentro. Então, o 2 que está debaixo aqui da cobertura, na sombrinha, ele vem aqui para o sol. Então, ele já está aqui, porque a raiz quadrada eu não boto 2. E o 1, que está no sol, ele vem aqui para a sombra, ele vai virar o meu expoente aqui. Então, ficou raiz quadrada de meio. Tá? Eu vou até escrever de novo aqui, para ficar mais fácil de você entender. Ficou isso aqui, Isso você leva para a vida. Você pegou um número elevado a meio, é raiz quadrada daquele número. Beleza? 1000 elevado a meio é raiz quadrada de 1000. 47 elevado a meio é raiz quadrada de 47. Tranquilo? 16 elevado a meio é raiz quadrada de 16. 4. Beleza? 4 elevado a meio é raiz quadrada de 4. Tá? E aí o que eu tenho aqui? Vou voltar para a canetinha amarela. Eu tenho a raiz de uma fração. E aí, quando eu tenho raiz de fração, eu posso calcular a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Raiz de 1 é 1. E raiz de 2, raiz de 2. Aí você vai lembrar, tá, que eu não posso ter raiz no denominador, porque é um número irracional. Aí eu posso racionalizar. Você lembra de racionalização? Não tem. Titio vai gravar uma aula para você. Mas é só você multiplicar o numerador e o denominador da fração por raiz de 2. Tá? E aí você vai fazer assim, Igual 1 vezes raiz de 2
sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Pronto. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, raiz de 2, raiz de 4, 2. Pronto. Esse é o resultado. Tá certo? O que eu racionalizei? Eu racionalizei o meu denominador. Então, qual é o meu coeficiente ali? Raiz de 2. Então, eu multiplico numerador por raiz de 2 e denominador por raiz de 2. E aí eu simplifico e aí some a raiz do meu denominador. Beleza? Então fica raiz de 2 sobre 2. O resultado de meio elevado a meio. 0,5 elevado a 0,5. Tá? Vamos lá. Letra H. 0,25. Tá? 0,25 elevado a meio. Foi? Olha o meio de novo. O que acontece quando é meio? Vira o quê? Raiz, minha frente. Então aqui, ó. Só que, ó, o 0,25, como que eu posso escrever o 0,25? 25 sobre 100 elevado a meio. Ó, que lindo. E aí, você sabe que elevado a meio é raiz de 25 sobre 100. E aí você sabe que a raiz de uma fração é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Raiz de 25 é 5 e a raiz de 100 é 10. Beleza? Isso aqui, se você quiser simplificar também, 5 sobre 10, 0,5. Certo? Vamos seguir para o último? Então, 0,001 elevado a menos 2 terços. Isso aí da mesma forma. Olha só, como é que eu posso escrever 0,001? Eu posso escrever esse cara como 1 sobre 1000. Elevado a menos 2 terços. Certo? Que vai ser igual. Tá? Agora, como que eu posso escrever 1 sobre 10, 1 sobre 1000? 1000 não é 10 elevado a 3. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. 10 elevado a menos 3, tá? Que é o quê? 1 sobre 1000. Elevado a quê? Menos 2 terços. Olha só que beleza. Aí eu tenho uma potência de potência. Aí como é que eu resolvo uma potência de potência? Eu boto a base aqui, ó, 10. Aí eu vou multiplicar menos 3 vezes menos 2 terços. Aí eu posso cortar aqui, ó. Cortei o menos 3 com 3. Não cortei? E aí? Como é que fica essa bagaça? Dez elevado a 2. E dá 100. Beleza? Ah, por que não é menos 2? Pô, se liga, hein? Se liga que não é menos 2. Porque aqui eu tenho menos vezes menos. Tá? Menos 3 vezes menos 2 terços. Então, esse menos aqui, quando eu multiplicar, ele vai sumir. Ele vai virar mais. Então, por isso que vira 2. Tá certo? Não dá esse mole, não. Ó, vou dar um bizu aqui para você. Ó, eu estou multiplicando aqui os expoentes. Ó, menos 3 vezes menos 2 sobre 3. Certo? Aqui, ó, menos 3 vezes menos 2 vai dar o quê? 6 positivo sobre 3, que vai dar 2. Então, o expoente é 2 positivo. Tá certo? Então, por isso que ficou 10 ao quadrado, que é igual a 100. Beleza? Então aqui encerra a nossa aula sobre potenciação. Não esquece de deixar aqui o seu comentário. O que você achou da aula? Compartilha com todo mundo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, porque a gente vai colocar uma aula nova aqui toda semana para você estar cada dia mais afiado na matéria de matemática. Se você quiser a lista de exercícios, tem um bizu. Você precisa estar lá no nosso grupo do Telegram. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, o link está aqui.
né? Tem uma lista de exercícios super potente para você assimilar esse conteúdo de potenciação. Beleza? Não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí, curtir esse vídeo, se ele te ajudou, e ajude mais pessoas a também aproveitar esse nosso conteúdo. Beleza? Então, tio Fredinho fica por aqui e um forte abraço!